Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2 está escrito: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. No final da mensagem, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: meus olhos estão fixos em Cristo. Amém? Meus olhos estão fixos em Cristo. Irmãos, esse texto que foi lido, o escritor de Hebreus nos convida a refletir sobre a nossa jornada de fé, como uma corrida, marcada pela perseverança e pelo foco em Jesus. O texto nos fala sobre uma grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são os fiéis do passado, que viveram pela fé e são exemplos para nós. Assim como eles, nós devemos nos afastar de tudo que nos atrapalha, principalmente do pecado que nos assedia persistentemente. Temos que nos lembrar de que não estamos sozinhos nessa jornada e que muitos percorreram esse caminho com fé. Depois de dar exemplo de vários heróis da fé citados ao longo da Bíblia, o autor de Hebreus escreve no capítulo 11, no versículos 39 e 40, o seguinte: Entretanto, nenhum desses exemplos de vida de fé puseram a mão na recompensa prometida. Deus tem um plano melhor para nós, que nossa fé se junte à deles, para formar um todo completo, como se a vida de fé que eles tiveram não fosse completa sem a nossa. A segunda coisa que me chamou a atenção nesse texto é correr com perseverança. O escritor de Hebreus nos exorta a correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Correr com perseverança significa uma corrida contínua, constante, sem desistir, enfrentando desafios e superando obstáculos. A perseverança é uma qualidade essencial na vida do cristão, porque nós vamos enfrentar diversas provações e adversidades durante a nossa vida. O apóstolo Tiago escreveu no capítulo 1, versículo 12, o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E a terceira coisa que me chama a atenção nesse texto, e que o Espírito Santo me pediu para compartilhar com você nessa manhã, é focar em Jesus. No versículo 2 que eu li, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, o nosso foco deve estar em Jesus. Jesus não apenas iniciou a nossa fé, mas é Ele quem a aperfeiçoa. Ele é o exemplo supremo de quem suportou sofrimentos, mas se manteve fiel à sua missão, por amor a nós.
Seguir o exemplo de Cristo nos ajuda a não desanimar e a não perder o nosso rumo. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 8 e 9, o seguinte: E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Que hoje, através dessa palavra, eu e você possamos ter a convicção do nosso chamado à santidade. Que possamos correr a corrida da fé com perseverança, deixando para trás todo o peso e todo o pecado que muitas vezes tem nos impedido de caminhar, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador e a nossa principal referência. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra e te louvamos, Senhor, pela maneira maravilhosa com a qual o Teu Espírito Santo ministra ao nosso coração. Obrigado por nos guiar e por nos fortalecer todas as manhãs. Obrigado pelo exemplo de Jesus e pela nuvem de testemunhas que nos precederam na fé. Que o Senhor nos ajude a correr a corrida que está proposta diante de nós, com perseverança, mantendo os nossos olhos fixos em Ti. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dessa irmã, desse irmão e das suas respectivas famílias. Abençoe cada pessoa, Deus, que ouvir essa mensagem, que ela possa encontrar no Senhor força, motivação, encorajamento e inspiração para prosseguir nessa jornada. Eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários e peço que o Senhor, segundo a Tua bondade, segundo a Tua fidelidade, segundo o Teu amor e o Teu perdão, nos conceda tudo aquilo que precisamos para vencer esse dia. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda estão abertas as inscrições para a 5ª edição do nosso encontro de casais Casamento Firmado na Rocha, que será de 28 a 30 de junho aqui em Belo Horizonte. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado um link para você clicar e garantir a sua vaga, porque as vagas são limitadas. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Você que é membro do canal Minuto com Deus aqui no YouTube, tem a versão compacta dessa mensagem na playlist exclusiva para os membros do canal. Você pode entrar lá, baixar a mensagem, compartilhar com os seus contatos do WhatsApp, com os seus grupos e com as suas listas de transmissão. E agora eu convido você a continuar refletindo na palavra de Deus, sendo abençoado e edificado por mais um Minuto com Deus. Bom dia, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a presença do Espírito Santo acompanhe você onde quer que você esteja, inclusive aí no seu trabalho. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Hoje nós vamos pedir a Deus que nos ensine através das palavras contidas no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 21 ao 23.
Sabe, irmãos, esse texto me fez refletir que no céu nós teremos muitas surpresas. Talvez lá nós encontremos pessoas que a gente nunca esperaria encontrar. Da mesma forma que nós não vamos ver algumas pessoas que nós jurávamos que eram homens e mulheres usados por Deus. Nós nos impressionamos muito com a aparência das pessoas, com a maneira como elas pregam, com a quantidade de versículos que elas sabem de cor, com o tamanho da igreja onde elas congregam. Mas a gente se esquece de que essas coisas não significam nada para Deus. Deus não se impressiona com multidões. Aliás, a palavra diz que Jesus não confiava nas multidões, embora ele soubesse que elas eram como ovelhas sem pastor. Vamos ler esse texto e vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco. Amém? Antes, eu quero te pedir que você dê o like no vídeo. O seu like nos ajuda a alcançar milhares de pessoas aqui nas redes sociais. Eu também peço que você se inscreva aqui no canal Minuto com Deus. Nós já estamos alcançando a marca de 2,5 milhões de inscritos, para a glória de Deus. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações e selecione a opção Todas, para que você seja avisado pelo YouTube sempre que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva a seguinte declaração: eu decido obedecer a Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23. Está escrito assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe, irmãos, as palavras de Jesus revelam para nós a diferença que há entre as multidões de pessoas interessadas, mas descompromissadas, e os verdadeiros discípulos, aqueles que não somente pregam a palavra, mas que também vivem a palavra. Quando nós reconhecemos verdadeiramente Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós passamos a obedecê-lo de forma genuína e não somente da boca para fora. Não basta apenas professar a fé em Jesus. As ações e a obediência à vontade de Deus são elementos que caracterizam a verdadeira salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10 diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Existe uma diferença entre conhecer a Deus apenas de nome e realmente viver segundo os seus mandamentos. Tiago capítulo 2 diz que a fé sem obras é morta. A verdadeira fé se manifesta através de ações que refletem a vontade de Deus. O evangelista Lucas também ensinou as palavras de Jesus no capítulo 6, do verso 46 ao 49, quando ele falou sobre construir a vida na rocha firme da obediência à palavra de Deus. Não apenas ouvindo, mas praticando. Em Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 24, temos um alerta muito importante. Está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece
a sua aparência. Uma relação autêntica com Deus envolve muito mais do que declarações públicas de fé. Não tem a ver com a nossa religiosidade. Deus vê além das aparências. Ele conhece o nosso coração. Que hoje nós possamos examinar a nossa vida à luz das Escrituras e refletir se nossas ações, nossas palavras e nossos sentimentos refletem um compromisso genuíno com Deus. O chamado de Jesus nos encoraja a termos uma fé que se manifesta em ações concretas, alinhadas com a vontade do Pai, e não apenas em palavras. Eu quero orar por você nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou de uma situação específica, escreva aqui nos comentários. E escreva a frase que eu sugeri: eu decido obedecer. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti nesse momento com os nossos corações quebrantados. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes clamamos o Teu nome, proclamando o Senhor como nosso Salvador, mas falhamos em viver de acordo com a Tua santa vontade. Pedimos perdão, meu Pai, por todas as vezes em que as nossas palavras não foram acompanhadas por ações, quando a nossa fé se mostrou frágil diante dos desafios e a nossa obediência vacilou. Nós queremos não apenas Te chamar de Senhor com nossos lábios, mas demonstrar o nosso amor e a nossa devoção através das nossas ações diárias. Ajuda-nos, Pai, a compreender e a fazer a Tua vontade, para que possamos ser verdadeiramente discípulos de Cristo, edificando as nossas vidas sobre a rocha firme dos Teus ensinamentos. Que a nossa fé não seja vazia ou meramente teórica, mas que seja uma fé viva, ativa e transformadora, que se evidencie no amor ao próximo, no perdão e na busca pela justiça e na prática da misericórdia. Que a nossa fé se complemente pelas obras, pois sabemos que a fé sem obras é morta. Dá-nos, Senhor, um coração obediente e disposto a seguir os Teus caminhos. Um coração que não se desvia diante das tentações deste mundo, mas que se mantém firme em Teu amor e em Tua graça. Que possamos construir nossa vida sobre os fundamentos da Tua palavra e sermos luz nesse mundo, refletindo a beleza e a verdade do Teu amor. Que a nossa relação contigo se aprofunde a cada dia. Que não busquemos ao Senhor somente em momentos de aflição e desespero, mas que vivamos em constante comunhão contigo, conhecendo-te cada vez mais, amando-te mais e servindo-te, Senhor. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Que o Teu amor e a Tua graça sejam derramados de forma abundante sobre a vida dessa pessoa e dessa família. Que cada necessidade seja suprida segundo a Tua vontade. Sara as nossas enfermidades, restaura os nossos relacionamentos, cura as nossas feridas físicas e emocionais. Nos dê o sustento e a provisão que vem dos céus. Opera um milagre, Deus, na vida daqueles que clamam desesperadamente por Ti. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Antes de sair, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim: olha, no passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas. Ele diz assim: olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo, olha Paulo falando, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. As nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. É melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus de uma forma contextualizada que você entenda e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4,
No verso 12 e 13 diz assim, olha, eu sei, Filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim, olha, não temas, não tenha medo. Eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem. Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que está entrando num período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo, olha, a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acode um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus, às vezes, quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte, olha, não importa que tipo de inimigos ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim, olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz
tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo. Você vai viver um tempo de descanso quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém?